bem-vindos a mais um vídeo do Clube da Toalha. Eu sou o Davi, do Primata Falante, e hoje vamos ver se 5 anos é suficiente para desbravar a fronteira final. Star Trek é uma das franquias de maior sucesso na história, não só na história do cinema ou na história da televisão, mas na história de qualquer coisa que já foi produzida. É uma série que possui fãs no mundo inteiro de várias gerações diferentes e que não só é excelente como ficção, mas também participou ativamente tanto de mudanças sociais quanto de inovações tecnológicas que nós observamos até hoje. E a nave onde se passam as histórias da série original, da primeira que passou em seriado na televisão, e também dos últimos filmes que foram produzidos, incluindo esse que vai ser lançado dia 1º de setembro, é a nave estelar Enterprise. Todo o universo de ficção que envolve civilizações galácticas ou até exploração espacial precisa resolver o problema de como cobrir distâncias gigantescas em questão de horas. Isso vale principalmente para a tripulação da Enterprise, porque ela tem a missão de desbravar o espaço, a fronteira final, explorar novos mundos, procurar novas formas de vida e civilização e audaciosamente ir aonde nenhum outro ser humano chegou. Tudo isso em 5 anos. Quem gosta da série clássica vai se lembrar que esse número estava explícito na narração do Capitão Kirk. É razoável a gente pensar que esses 5 anos não são só 5 anos para a tripulação dentro da Enterprise, mas 5 anos para as pessoas da Federação que viram a Enterprise decolar e partir para essa missão, certo? É esperado que ela vá e em 5 anos ela esteja de volta, tendo cumprido sua missão. Então, a partir daí já dá para a gente saber que a Enterprise não pode se basear em nenhuma tecnologia que tenha por objetivo tornar a nave mais rápida. Por quê? Vamos lá. Suponhamos que uma equipe de inventores, engenheiros e cientistas geniais conseguiu desenvolver uma nave que chega na velocidade de 50% da velocidade da luz. E se ela consegue chegar nessa velocidade, que é metade da velocidade da luz, a gente espera que nós aqui vendo ela viajar, quando marcarmos 5 anos, ela vai ter percorrido, tanto para nós quanto para eles, metade do que a luz conseguiu percorrer, certo? Pois é, o problema é que não é bem assim. Na natureza, quando a gente observa dois corpos em movimento relativo, a gente consegue perceber duas situações diferentes. Uma delas é a dinâmica que a gente chama de newtoniana, ou até galileana, dependendo do que você está falando. Essa dinâmica é a dinâmica que a gente observa sempre que a gente está considerando objetos em movimento com velocidades muito abaixo da velocidade da luz. Como, por exemplo, um ciclista passando a 10 metros por segundo por um pedestre que está sentado num banco na calçada. Vamos imaginar que os dois têm cronômetros. E a gente desenvolveu aqui uma forma de os dois se comunicarem instantaneamente. No momento em que o ciclista acabou de passar pelo pedestre, os dois ligam o cronômetro. Quando o relógio do pedestre marcar 10 segundos, os dois param os dois cronômetros. Na hora que comparar os cronômetros, os dois vão estar marcando 10 segundos, certo? E a mesma coisa vai valer para o caso de quando der 10 segundos no relógio do ciclista, os dois pararem e compararem. Novamente vai estar 10 segundos nos dois. Simples assim, porque a gente espera que o tempo passe igual para todo mundo. Mas isso não é bem verdade. Pois é, enquanto a gente fala em movimentos em baixas velocidades, isso até é válido. O problema é quando a gente começa a observar movimentos em velocidades comparáveis com a velocidade da luz. Aí acontece aquilo que a gente chama de efeitos relativísticos. Essa é a segunda dinâmica que a gente observa na natureza, que é a dinâmica relativística. Se o nosso ciclista conseguisse chegar em 50% da velocidade da luz, aconteceria o seguinte: se o pedestre parar o cronômetro quando der 10 segundos no relógio dele, o relógio do ciclista não vai estar marcando 10 segundos. Aí, para saber quanto tempo vai estar marcando o relógio do ciclista, a gente precisa usar a equação da relatividade da dilatação temporal. Então, jogando os números aí nessa fórmula, passados 10 segundos para o pedestre, o relógio do ciclista vai marcar aproximadamente 8,6 segundos. A questão é que o tempo não é uma grandeza universal como a gente costuma pensar que ele é. O tempo é característico de cada referencial que você escolhe. E quando um referencial atinge velocidades altas, comparáveis com a velocidade da luz, em relação a um outro referencial, acontece esse fenômeno chamado de dilatação temporal. E aí o tempo começa a passar diferente nos dois referenciais. E preste bastante atenção, não é um problema no mecanismo dos relógios, é um fenômeno físico que afeta todos os eventos físicos desse referencial
incluindo aqui fenômenos biológicos, como por exemplo o envelhecimento. No nosso dia a dia a gente não observa isso com clareza porque nós evoluímos lidando com um mundo de velocidades baixas. A gente não está acostumado a lidar com a velocidade da luz. Porém, em laboratório e também em experimentos com relógios atômicos, a gente observa isso com muita facilidade. E se você quiser entender como resolver essa conclusão que parece absurda, no meu canal eu fiz uma série de vídeos sobre relatividade, explicando detalhadamente todos esses fenômenos, resolvendo essas coisas que parecem paradoxais, e o link para essa série vai estar aí na descrição. Essa discordância dos relógios em especial está bem respondida lá no vídeo sobre o paradoxo dos gêmeos. Voltando ao assunto então, para a Enterprise, ser rápida não resolve o problema, pelo contrário, causa mais problema do que resolve. Primeiro porque viajando no espaço-tempo, você não consegue superar a velocidade da luz, que na verdade é a velocidade da causalidade. Se a Enterprise violar a causalidade, todas as partículas e interações que compõem isso, que a gente chama de Enterprise, não interagem mais como antes, e aí deixa de existir o que a gente chama de Enterprise, o que a gente chamava de Capitão Kirk e o que a gente chamava de Sr. Spock. Segundo, por isso que eu acabei de explicar, 5 anos dentro da nave não são 5 anos na Terra. Terceiro, que mesmo que a Enterprise viajasse na velocidade da luz e ela não sofresse dilatação temporal, se ela tivesse que voltar em 5 anos, não dava nem tempo dela chegar na estrela que está mais próxima do nosso sistema solar. E aí a opção que resta aqui é exatamente a opção que os criadores de Star Trek utilizaram, que é a dobra espacial. A Enterprise não viaja através do espaço-tempo com velocidades acima da velocidade da luz. O que ela faz é mudar a geometria do universo e assim pegar atalhos entre dois pontos diferentes do espaço-tempo. Para tentar compreender isso, pensa no seguinte: imagina que a velocidade máxima de uma formiga para percorrer essa malha aqui é de 1 centímetro por segundo. Se ela quiser caminhar do ponto A até o ponto B, que estão a 10 centímetros um do outro, se ela tiver que percorrer essa distância do ponto A até o ponto B, ela vai gastar 10 segundos. Porém, se a gente dobrar essa malha, fizer um furo entre esses dois pontos aqui agora e criar desse atalho, a formiga que só pode percorrer essa malha com a velocidade de 1 centímetro por segundo, agora vai ir do ponto A até o ponto B em apenas 1 segundo. Ou seja, ela atravessou 10 centímetros dessa malha em apenas 1 segundo, mesmo estando em uma velocidade de 1 centímetro por segundo. Perceba aqui o seguinte: ela não percorreu 10 centímetros de distância, ela percorreu menos de 1 centímetro de distância. Então, nesse caso aqui, ela não violou a causalidade e não ultrapassou a velocidade da luz em nenhum momento. Ela só aparenta ter viajado mais rápido que a luz porque ela passou de um ponto do espaço-tempo a um outro ponto distante do espaço-tempo. A Enterprise em Star Trek faz exatamente a mesma coisa, só que no espaço-tempo de 4 dimensões e não nessa malha de apenas 3, certo? 2 dimensões que você vê, mais o tempo. No caso da Enterprise, ela faz em 4 dimensões, que são as 3 espaciais, mais a temporal. Então, nesse caso, a Enterprise não está numa velocidade altíssima, então ela não vai sofrer dilatação temporal, e ela também não violou a causalidade. Então, 5 anos na Terra continuam sendo 5 anos na Enterprise. E agora, dependendo apenas da capacidade da tecnologia da Enterprise, ela consegue sim visitar vários sistemas estelares e sistemas planetários em 5 anos tranquilamente e voltar em tempo de contar a história para quem viu ela sair daqui. Agora, fisicamente, existe mesmo essa possibilidade de a gente dobrar a geometria do espaço-tempo para pegar um atalho de um ponto a outro? Será que a gente consegue mesmo curvar a geometria do espaço-tempo de forma a conseguir fazer viagens que pareçam uma velocidade tão alta? No último vídeo que eu postei aqui no Clube da Toalha, eu prometi a vocês um vídeo falando sobre a viagem espacial em Mass Effect lá no meu canal. Esse vídeo já está quase pronto, é o próximo vídeo que eu vou postar, e lá eu também vou abordar essa possibilidade. Então se inscreve lá no meu canal e fica de olho nos próximos dias. Vida longa e próspera. E não se esqueça da sua toalha. A quinta regra do Clube da Toalha é que os vídeos duram o quanto tiverem que durar.